manipulação, traição e assassinatos. Hoje descobriremos quem foram as piores mulheres da Bíblia, os crimes que cometeram e a história por trás deles. Se esse tipo de tema te interessa, nos ajude deixando o like, se inscrevendo e compartilhando esse vídeo. Em terceiro lugar, como a pior mulher da Bíblia, temos Herodias. Antes de falarmos de sua atrocidade, precisamos entender o que aconteceu com João Batista. João Batista era um profeta usado e carismático. Começou a pregar nas regiões ao redor do Rio Jordão, denunciando pecados e encorajando as pessoas ao arrependimento. Ele atraiu uma considerável quantidade de seguidores devido à sua mensagem impactante e à sua vida de devoção. No deserto, a situação ficou tensa quando João Batista criticou publicamente o casamento de Herodes Antipas com Herodias. Herodes, Antipas imperador da Galileia, e da Pérea havia se divorciado de sua esposa legítima e casado com Herodias. O problema é que ela também havia se divorciado recentemente de seu marido, e ele era Filipe, irmão de Herodes Antipas. O casamento de Herodes Antipas com a esposa divorciada de seu irmão não era apenas uma questão moral, mas também desafiava as leis judaicas. João Batista corajosamente denunciou essa união ilícita e não hesitou em apontar as consequências morais dessa ação. Seu discurso inflamado não passou despercebido por Herodias, que, ofendida e ameaçada pela mensagem de João, desejava matá-lo, porém Herodes Antipas tinha uma relação de admiração por João Batista. Ele inicialmente respeitava João como um profeta, mesmo que em alguns momentos ficasse intrigado com suas palavras. Contudo, Herodes Antipas acabou cedendo às pressões políticas e sociais, bem como à influência de Herodias, e acabou ordenando a prisão de João Batista. João Batista, enquanto estava na prisão, torna-se uma figura de resistência, mantendo-se fiel a seus princípios mesmo diante da adversidade. Sua situação, a sua prisão, não apenas simboliza o conflito entre amor divino e as ambições humanas, mas também se torna um ponto de virada na história. Herodias não se deu por satisfeita. Para ela, a prisão por si só não era suficiente, ela desejava realmente executar João. O ponto culminante da história de Herodias ocorre durante um banquete extravagante, oferecido por Herodes Antipas. Herodias estrategicamente instrui sua filha, cujo nome era Salomé, a dançar e se exibir diante de Herodes, encantando a ponto de ele prometer dar-lhe qualquer coisa que ela pedisse. Surge então a grande oportunidade. Salomé, instruída por sua mãe, escolhe como prêmio a cabeça de João Batista em uma bandeja. Herodes, um homem de palavra preso em seu juramento, e temendo a reação dos convidados, cede ao pedido. Assim, João Batista, o profeta ousado que criticou o casamento de Herodias, e Herodes é finalmente executado. Em segundo lugar, entre as piores mulheres da Bíblia, encontra-se Atalia. A história de Atalia começa nos corredores do poder em Judá. Ela era filha de Acabe, e Jezabel, sendo assim, possuía uma ascendência profundamente enraizada na instabilidade política e espiritual que caracterizou essa época. Seu filho Casias governava bravamente o reino do norte. No entanto, cerca de um ano depois, tanto Casias, o governante de Judá, quanto Jeorão, o líder de Israel, encontraram seus destinos trágicos nas mãos de Jeú. Foram mortos por Jeú, o comandante do exército de Israel. Após a morte de seu filho, nenhum de seus descendentes tinha idade para assumir o trono de Judá. Sendo assim, Atalia viu a oportunidade de consolidar ainda mais sua posição. Ela empreendeu uma manobra audaciosa, assumindo o controle do trono, desafiando as expectativas e tradições estabelecidas. A ambição de Atalia não conhecia limites. Ao assumir o poder, ela viu a linhagem real de Davi como uma ameaça à sua posição recém-adquirida. A linhagem de Davi tinha uma importância especial na tradição judaica, representando a promessa divina de um Messias sobre a vida de Davi. Para alcançar seu objetivo, Atalia causou uma ação drástica e cruel, ordenando a execução de todos os descendentes da casa de Davi, que poderiam representar uma ameaça futura ao seu reinado. Essa tentativa de exterminar a linhagem real envolveu uma série de assassinatos violentos, cujo objetivo era que ninguém oferecesse ameaça ao seu trono. No entanto, sua estratégia brutal acabou sendo interrompida por Joiada, o sumo sacerdote que escondeu Joás, o único descendente sobrevivente de Davi, no templo. Essa ação ousada garantiu a continuidade da linhagem de Davi, apesar dos esforços de Atalia tempos depois. Quando Joás atingiu a idade apropriada, Joiada orquestrou um plano para coroá-lo. Como rei, Joiada realizou uma cerimônia pública em favor de Joás, revelando o descendente de Davi. A população ficou fervorosa ao perceber a revolta iminente de Atalia.
Ela rasgou suas vestes e gritou: traição! Traição! No entanto, o povo, seguindo Joiada e apoiando a restauração legítima da linhagem de Davi, não se deixou enganar pelas alegações de Atalia à ascensão de Joás ao trono. Foi um momento crucial, e Atalia foi capturada fora do templo. Ela foi levada ao palácio real e ali foi executada. O relato bíblico se encontra no segundo livro de Reis. Capítulo 11, versículo 16, registra a morte de Atalia, encerrando assim seu reinado marcado por intriga e violência. Agora, em primeiro lugar, a mais cruel mulher da Bíblia, Jezabel, também chamada de Jezebel. Jezabel foi uma princesa fenícia, casou-se com Acabe, rei de Israel, selando uma aliança política. Seu impacto transcendeu as fronteiras do casamento, pois ela trouxe consigo sua adoração a Baal, um deus pagão, introduzindo a idolatria em Israel. Seu casamento com Acabe tornou-se uma união marcada por uma influência poderosa, mas negativa, que lançou sombras sobre a nação. Jezabel foi uma defensora ferrenha da adoração a Baal, incentivando a construção de altares e templos dedicados a essa divindade pagã. A idolatria desceu sob sua influência, afastando o povo de Israel de sua fé tradicional. Jezabel personificava a corrupção e a manipulação. Sua influência introduziu não apenas a idolatria a deuses estrangeiros, mas também uma brutalidade contra aqueles que se opunham contra ela, ou sobre suas ordens. Ela ordenou a execução de vários profetas de Deus, eliminando aqueles que se opunham às suas crenças religiosas, incluindo uma intensa perseguição ao profeta Elias, cuja vida foi ameaçada pela fúria da rainha. Além disso, ela abusou do poder real para financiar e apoiar centenas de profetas de Baal, usando recursos do Estado para promover essa religião estrangeira. Uma passagem marcante da Bíblia a respeito da perversidade de Jezabel conta a história de Nabote, um homem justo e proprietário de uma vinha ao lado do palácio real. Ele recusou-se a vender sua propriedade a Acabe mesmo quando o rei ofereceu uma compensação justa. O desejo de Acabe pela vinha de Nabote tornou-se uma obsessão, mas a recusa do homem permaneceu inabalável. Aqui entra a perversidade de Jezebel. Vendo o abatimento de Acabe por não conseguir a vinha, ela elabora um plano terrível para satisfazer os desejos do rei. Jezebel conspira para incriminar falsamente Nabote com falsas acusações contra ele, e testemunhas mentirosas são convocadas para acusar Nabote de blasfêmia contra Deus e contra o rei. O plano maligno de Jezebel atinge seu clímax quando Nabote é condenado e apedrejado até a morte, com base em acusações forjadas. A crueldade dessa trama revela não apenas a perversidade de Jezabel, mas também a corrupção moral que permeia o reinado de Acabe em Israel. A justiça divina não tardou a se manifestar. O profeta Elias confronta Acabe e Jezabel, anunciando o juízo divino sobre eles pela morte de Nabote, e que a perversidade de Jezabel não passaria despercebida diante dos olhos de Deus. O profeta Elias proclama que os cães lamberiam seu sangue na cidade de Jezreel. Tempos depois, o fim de Jezabel foi tão dramático quanto sua vida. A Bíblia narra que após a morte de Acabe, seu filho Jeú assumiu o trono. Jeú, impulsionado por uma missão divina, confrontou Jezabel. A rainha tentou seduzi-lo com sua astúcia, mas a justiça divina prevaleceu. Jezabel foi jogada de uma janela por um oficial do rei, e seu corpo foi devorado por cães conforme previsto na profecia de Elias. Irmãos, essas três histórias nos mostram que o caminho do orgulho, da ambição, da manipulação e da maldade só tem a certeza de um fim, que é a morte. Essa morte pode ser tanto física quanto espiritual. É muito fácil deixarmos a vida cristã para seguirmos os caminhos do orgulho e do poder. Só é possível permanecermos no caminho de Jesus se estivermos imersos na verdade, que é a palavra. Quanto mais nos enchemos da verdade da palavra de Deus, mais difícil é cairmos nas tentações da carne. Por isso devemos orar sempre para que nosso Senhor e Salvador nos dê forças para nos mantermos humildes na sua presença, com um coração semelhante ao dele. Deus abençoe.